Começa pronto. Deixa eu apresentar aqui. Eu estou olhando para o lado, gente, é porque eu estou apresentando em um novo computador, tá? Mas estou aqui com vocês. Só um minuto. Pronto, boa noite a todos. Então, como o professor Eunivan já falou, nós viemos falar das relações das organizações baseadas em projetos e as características de gerenciamento. O cerne da nossa pesquisa é o quê? Projeto. E, especificando cada vez mais, a gente vem observar a gestão de projetos à luz da visão baseada em recursos no ano de 2020. O contexto do ano de 2020 é um ano de pandemia, um ano de Covid-19, então isso vai aferir em muitos nos resultados, isso vai aferir em diversas reflexões que nós podemos tirar dos resultados. Nós assumimos que o processo de gerenciamento de projetos impacta nos recursos, né? E os recursos vão guiar a uma vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva vai ser atingida através dos recursos valorosos, raros, inimitáveis e de suporte organizacional, que é o BRIO. Os projetos, aqui na visão da nossa pesquisa, eles são utilizados para a implementação das estratégias. As estratégias organizacionais, somadas à gestão de projetos, então, guiou a uma nova corrente de pensamento, que é o gerenciamento estratégico de projetos, que é o GAP. É uma nova luz, incrementando, juntando, né, a estratégia organizacional com o gerenciamento de projetos. As organizações baseadas em projetos que nós trazemos na nossa temática é um desenvolvimento desse gerenciamento estratégico de projetos e são um design de organizações. O design dessas organizações está voltado para incentivar a inovação, as transformações e as decisões dentro da organização. E isso, em um ano de pandemia e um ano de muitas transformações, é algo que vem apoiando tudo isso, que vem incentivando o desempenho tanto das organizações com a implementação das suas estratégias como o alcance dos seus resultados. Então, nós vamos averiguar aí a relação do VRIO, que é o dos recursos, com o gerenciamento de projetos. A nossa pergunta de pesquisa é: qual é a relação entre as organizações baseadas em projetos, as características dos ativos de gerenciamento de projetos, o VRIO, né, valoroso, raro, inimitável e suporte organizacional, e o seu desempenho no mercado? Esse desempenho no mercado vai ser dividido em vários desempenhos. Então, vem o nosso objetivo, que é investigar a relação entre organizações baseadas em projetos, as características dos ativos de gerenciamento de projeto, VRIO, como já falei, e seu desempenho a nível de projeto, a nível da empresa e a nível financeiro, que os resultados. Nossa revisão de literatura, nós trouxemos 3 tópicos e um subtópico. O primeiro subtópico de gerenciamento de projetos, a outra que aprofunda a visão baseada em recursos, no contexto de gerenciamento de projeto, a outra que contextualiza as organizações baseadas em projeto e o nosso modelo estrutural. Eu vou fazer alguns destaques, que é o quê? O gerenciamento de projetos vai do planejamento ao controle dos recursos. Com essas duas atribuições, ele vai ajudar a definir o planejamento e, em seguida, executar. Por isso que lá no começo a gente fala que os projetos são utilizados para a implementação das estratégias organizacionais. O segundo destaque que nós vamos dar aqui é que a gestão de projetos emerge como uma fonte de vantagem competitiva para ajudar as empresas a alavancarem seus recursos. Ou seja, apoia o VRIO e a tese, né, do VRIO é fomentar uma vantagem competitiva através da criação de valor. As organizações baseadas em projeto, elas se tornam fatores importantes para a estratégia organizacional, especialmente em mercados muito competitivos, porque o cerne das organizações baseadas em projeto é exatamente criar valor. Criando valor para as organizações, elas vão ter
digamos assim, seus produtos e serviços mais amparados, e nisso vai fornecer mais vantagem competitiva, isso vão ganhar mercados, e as transformações nas organizações baseadas em projetos são muito mais rápidas. Nossa metodologia, né, quanto aos fins, é quantitativa, quanto aos meios exploratórios da escrita bibliográfica. O universo da nossa pesquisa são gestores de gerenciamento de projetos empresariais ou sem fins lucrativos, que trabalharam em projetos no ano de 2020. Então, são pessoas que têm realmente uma experiência com projetos. Os dados foram coletados entre 10/4 a 26, através do Google Forms, 18 perguntas com a proposta, né, de replicação desses autores. O levantamento foi dividido em 2, numa replicação desses autores e num desenho original que nós concebemos a partir da revisão da literatura. Os dados foram analisados pelo Smart PLS e o SPSS. Foi realizada análise descritiva dos dados, análise fatorial exploratória e análise de equações estruturais. Os resultados, nós trazemos primeiro aqui a caracterização dos pesquisados. Faturamento anual, né, é um dos fatores que a gente analisou. 40% da nossa amostra, as empresas que eles estavam inseridos faturavam entre 10 a 50 milhões ou mais. Ou seja, são empresas que rodam um capital considerável. E 38,6% entre 1 a 10 milhões. Ou seja, a gente considera aí de 1 a 50 milhões, as empresas são relativamente de médio e grande porte, né? Número de funcionários, 26% está entre 1 e 50, e 22% entre 50 a 250 funcionários. Tempo de existência, são empresas com menos de 10 anos. Isso a gente pode justificar pelo setor da economia, né, que aí 20% está em tecnologia da informação, né, como a gente vê aqui. Relativamente são empresas de tecnologia, são empresas novas que vêm crescendo cada vez mais, principalmente com a ascensão dos mercados de tecnologia. 23% entre 26 a 50 anos, que aí é o nosso contexto Ceará, que tem muita empresa familiar, né, e muitas empresas mesmo de muitos anos. Sobre as, digamos, atribuições dos nossos pesquisados. A maioria, 45%, são gerentes de projetos. E, em segundo, vinham os membros de equipes de projeto, ou seja, pessoas que realmente conduziam e participavam dos projetos. A designação deles em projetos, quando a gente fala de designação, é alguma certificação, PNP, CNBP. Então, 55% não possuía nenhuma certificação. E 44% possuíam alguma certificação. O grau de instrução deles, em sua maioria, graduados. E o gênero, os homens estão em número maior. Segunda parte é o resultado da nossa análise fatorial. Aqui é um tabelão, né? Mas a gente vai dar um destaque nesses fatores, aqui listados em amarelo. Porque, digamos assim, que 2 deles explicam 86% e 81% do nosso modelo estrutural. E aí eles vão falar sobre a qualidade das práticas de gerenciamento de projetos para a missão e serviço, vão falar da comunicação. Esse outro aqui que explica que 79% vem falar do ambiente empresarial, que possui o apoio da alta gestão em fases críticas dos projetos, ou seja, 2020, houveram muitos projetos que passaram por isso. Então, isso foi considerado como muito importante. E esse último, com 79%, se a empresa teve lucro, a empresa ampliou sua receita, a empresa teve um aumento do número de seus clientes. Algo que foi muito observado em tempos de crise, né? A terceira parte dos nossos resultados, nós vamos ver o nosso modelo estrutural. Esse é o modelo estrutural proposto por nós, né, no referencial teórico, foi construída toda a teoria e nós traçamos isso aqui. Mas vou destacar as que não foram validadas, que no caso são a influência das organizações baseadas em projetos sobre os recursos raros, os recursos valorosos sobre os recursos raros, recursos inimitáveis sobre o suporte organizacional também não foi refutado, né, não foi rejeitada, o recurso valoroso sobre
o desempenho de gerenciamento de projetos e o recurso raro sobre o desempenho de gerenciamento de projetos que nós vemos aqui. Ou seja, esse não influencia esse, que não influencia esse. E aí a gente vê aqui os dados da equação, mas a gente agora vai discutir sobre eles, certo? Nossa discussão começa de que há sim uma existência entre as organizações, a existência da relação entre organizações baseadas em projeto e as características de gerenciamento de projeto, desempenho a nível de projeto, empresa e desempenho financeiro. Ou seja, essa relação é sim existente. Mas nós vamos destacar outros pontos, que é que as características do gerenciamento de projetos, as características inimitáveis e suporte organizacional, elas fazem uma mediação entre organizações baseadas em projeto e o desempenho do projeto. Ou seja, vendo de uma forma mais prática, minha organização baseada em projeto, que fomenta recursos inimitáveis e de suporte organizacional, vai ter mais proficiência no desempenho do projeto. Quando a gente fala em recursos inimitáveis e suporte organizacional, nós estamos falando, em sua maioria, de recursos intangíveis, que é mentoria, lições aprendidas, hardware, software, coisas difíceis de imitar, coisas difíceis de serem transferidas de uma empresa para outra. Ou seja, isso faz com que a minha organização tenha um maior desempenho no projeto. E elas apresentaram um efeito elevado para a explicação do modelo. Ou seja, o que difere a organização, o que, digamos assim, os recursos mais valorosos, os recursos que garantem a diferenciação dela no mercado, são aquelas que melhoram seu desempenho de projetos e, no final, vai melhorar os seus resultados financeiros, né? Como a gente viu no nosso modelo. Reforçando, então, o modelo VRIO, que os ativos inimitáveis e suporte organizacional geram, sim, uma vantagem competitiva sustentável, algo que traz a diferenciação das organizações, que vai fomentar cada vez mais seu crescimento. No que tange os ativos de gerenciamento de projetos valorosos, pode-se verificar que, em relação às organizações baseadas em projetos, seu efeito é elevado. Ou seja, quanto mais valoroso aqueles recursos forem para a minha organização, mais ela impacta positivamente. E, por último, nós demos um destaque que as hipóteses sobre características de gerenciamento de projetos raros foram todas refutadas. Isso a gente pode aferir que os entrevistados consideraram que esses recursos, alguns dos recursos que foram mencionados, não são raros, mas aí vai da forma que eles são culturados, da forma com que eles veem a relação da organização. Então, eles não viram como raros, só que a gente sabe que existem alguns ativos raros, sim, porém os pesquisados não consideraram. Resumindo tudo, de forma prática, o trabalho trouxe como avanço a relação entre a organização baseada em projeto e as características de ativos de gerenciamento de projetos, o VRIO, e o seu desempenho a nível de projeto, da empresa e financeiro. Isso nós estamos falando de avanços em pesquisas em momentos de crise. Nós estamos falando em avanços de pesquisa em momentos que as organizações estão se retransformando, se readequando. E o grande, digamos assim, acho que para mim, como um assistente hoje trabalhando dentro da consultoria, trabalhando com projetos, ver isso aqui é mais que uma comprovação do meu trabalho. Eu faço um trabalho de concepção de processos, um trabalho que eu produzo materiais que são, digamos assim, não tenho como passar a minha expertise para outras pessoas, são ativos inimitáveis. E isso é o que garante o meu trabalho, isso que garante a minha vantagem competitiva como profissional e também para a minha empresa. A gente acaba se diferenciando exatamente pela nossa expertise. E isso só comprova a realidade disso e porque a empresa que eu estou hoje teve uma ascensão muito forte no ano de 2020. 2020 para 2021, eles garantiram uma ascensão muito forte exatamente pela diferenciação deles. E é isso, foi bem rápido e eu queria agradecer a todos vocês.
as nossas referências aí. Alguma pergunta, algum questionamento? E aí, pessoas, perguntas? Quer fazer algum complemento, Luciana? Não, gostei da apresentação, foi bem melhor do que do TCC, viu? Parabéns. Tem que dar o desconto, que o TCC tem um nervosismo, né? Você está sendo avaliado, tem a banca, aqui você está mais tranquila, né, disso? Exatamente. Foi muito mais fácil essa do que o TCC. Mas muito legal, porque a gente também amadureceu, não foi, Edson, o trabalho. Então, assim, é legal também trazer para cá, num segundo momento, para os outros alunos que vão fazer TCC, né? De que vocês têm um segundo momento para a transformação de o TCC em um artigo. Então, isso leva mais maturidade, muito legal quando ela relata e diz, olha, a empresa que eu estou trabalhando, ela realmente se caracteriza por isso, né? Porque a gente tem recursos, de fato, que são ilimitáveis e que tem um bom suporte organizacional, né? Ao mesmo tempo que um ponto, Enivan, que eu acho que é importante a gente também relatar, que o modelo proposto pelo ai meu Deus, esqueci o nome do autor, do Vrio, é o Barney, né? Ele diz que um recurso, ele só vai gerar vantagem competitiva se ele for valoroso, né? E se ele for valoroso, se ele é valoroso, ele é raro. Se ele é raro, ele é inimitável. Se ele é inimitável, ele gera um suporte organizacional. E no caso da nossa pesquisa, né, a gente não viu essa sequência, né? A gente não conseguiu provar essa sequência, mas a gente conseguiu mostrar de que esses recursos que são inimitáveis e que geram suporte organizacional, de fato, geram um desempenho, né, em termos de gerenciamento de projeto e desempenho da empresa e financeiro relevante, né? Sim. E é isso. Eu queria parabenizar mais uma vez, né, a Edissa e a Luciana pelo trabalho, colocar aí um aluno de graduação para fazer equações estruturais não foi fácil, acredito que não foi fácil, nem para a Luciana orientar e nem para a Edissa assimilar, não é? Então, teve que estudar muito, acredito que teve a forma de apresentar, entender os números, né, uma metodologia que nem alunos, às vezes alunos expertos em métodos quantitativos de doutorado dominam. E aí você se dedicou, se esmerou, aprendeu. Isso prova, né, que o importante não foi você ter aprendido a metodologia, mas é que você perceba que você pode aprender, a partir de agora, o que você quiser aprender. E esse aqui é o valor. Às vezes o aluno fala, porque eu utilizei a metodologia, ótimo, é difícil e tal, é um caminho. Mas o processo de aprendizado é que fez você crescer e perceber que você pode aprender agora o que você quiser aprender. É para isso que a gente trabalha, para que vocês se tornem aí autônomos na busca do saber, e evidentemente vão se qualificar, vão ter professores em outros momentos, mas vocês são capazes já, a partir do momento que conseguem entender como fazer a pesquisa e tal, os resultados, apresentar esses resultados, fazer essa correlação entre o que você achou e o que se apresenta no mundo prático, você trouxe o seu depoimento, né, em relação ao uso desse trabalho para uma melhoria na sua atividade laboral. Hoje você tem um outro olhar, uma outra visão, e é exatamente esse o sentido da pesquisa. Não vou me deter a comentar coisas técnicas, que isso a gente já fez na banca, né, o trabalho já passou por melhorias e tudo. Não é o objetivo aqui, na banca é outra coisa, mas, enfim, eu acho aí pertinente e interessante, parabenizar por ter transformado em artigo, que é mais um outro trabalho, e submeter aqui a apreciação dos alunos, dos pares aí, dos colegas que
Alguns estão em processo, outros já estão pensando, maturando, vendo as diversas possibilidades, né, as expertises dos professores que orientam, cada um dentro da sua especificidade, das suas áreas de interesse. Eu gosto muito da linha quantitativa, eu me arrepio todinho quando eu vejo esses trabalhos, porque eu acho muito legal estudar, aprender isso. Eu adoro quando você junta aquela salada, roda num programa, num software, e aí você vai analisar os resultados e você, pô, não é que faz sentido que isso realmente influencia nisso, estatisticamente foi comprovado? Então, eu acho muito bacana porque estatística é ciência, né? Os estatísticos, fazendo enaltecimento ao meu amigo Edson, eles são os grandes fornecedores da ciência. Tá? A matéria-prima para se fazer ciência no mundo inteiro, em métodos quantitativos, ela vem do trabalho dos estatísticos, dos matemáticos. Aqueles da matemática pura, da estatística pura, que é 100% teorização. Porque a medicina, né, as pesquisas hoje que a gente lê e tal, sobre Covid-19, etc., só foram possíveis de ser feitos porque todos os métodos foram desenvolvidos na estatística. Então, quando alguém vem, em algum momento, professor, mas de calma aí, é porque você não entendeu qual é o papel da estatística na sociedade. Então, as grandes pesquisas quantitativas de epidemiologia e etc., enfim, só são possíveis de ser realizadas porque existem caras que estão pensando, estão testando, estão desenvolvendo fórmulas. Pode falar, Luciana. E assim, a estatística não é uma coisa fácil, né? Então, assim, teve, durante esse percurso, né, disso, teve sofrimento, teve dor, né? Teve tudo isso. Teve momentos que talvez você desacreditou do final do trabalho, de onde é que ele iria chegar. Uhum. Mas eu acho que, no final, eu acho que hoje você está muito mais madura do que anteriormente, né? E aí vou enaltecer o professor Edson, porque eu acho que no curso eu vi aí uns trabalhos dele com os alunos e que, no final, vocês têm muita sorte de ter um professor como ele ensinando estatística. Porque na minha época, eu sou mais velha aí uma coisinha, a gente não teve esse professor que trouxesse uma estatística relacionada à administração. A gente estudava uma estatística pura. Não sei você, Univan, mas eu estudei estatística pura. Então, eu sempre tive uma certa aversão, né? E aí, durante o doutorado, eu me apaixonei pela estatística. Hoje, eu sou apaixonada e acho que dá um outro olhar para o aluno, uma outra forma da gente enxergar a realidade, né? Que é esse pensar, de fato, matemático, um pensar mais lógico, né? Então, acho que isso é muito importante para os alunos que aqui estão, né? E hoje a gente vai ver que no mercado de trabalho tem muitas vagas de analista. Cada vez, viu? Aberta, porque não tem gente que saiba de estatística. Exatamente. Então fica aí, Edson, a sua grande participação, né, na história dos nossos alunos. Pois é. Quem não passou pelo Edson ainda, não tem jeito, né? E ele é o cara, porque só se falou em ciência de dados e tal. Evidente, você não precisa memorizar a fórmula, mas entender como interpretar uma média, um desvio padrão, o que significa aquele índice de significância, P maior ou igual a 0,01. Já é isso, né? Mas é isso, você tentar interpretar isso, porque os programas já existem e vão cada vez mais se aperfeiçoar. Inclusive, né, programas para analisar textos, processamento de linguagem natural. Eu estou agora brincando, Luciana, com o Bibliometrix, né? Que é o pacote R de análise de bibliométrica. E é muito legal, muito legal. Você pega um diabo de um arquivo com 398 artigos e em segundos ele te diz quantos artigos são da China, quantos são do Brasil, quantos são dos Estados Unidos, qual a instituição de origem desses pesquisadores. E aí você consegue, em 5, 10 minutos, ter um panorama geral de uma área de pesquisa, assim, ó. É muito, muito bacana.
E muito legal, porque você vai entender o que as pessoas estão pesquisando e aonde você pode construir ciência, porque eu acho que um dos meus grandes problemas no começo do doutorado era a pessoa dizer assim, olha, um gap teórico, e eu ficava assim, olha, Jesus, onde é que eu vou encontrar este gap teórico, né? E aí, depois que a gente começa a trabalhar com esses programas de estatística, né, que trazem as bibliometrias, a gente sabe exatamente, vamos dizer, onde é que a gente vai construir. A Edissa começou assim, fazendo uma revisão de literatura, a gente botando no VozViewer, encontrando na realidade que não existia uma relação entre gerenciamento de projeto e gestão estratégica, né? E aí depois a gente foi tentar juntar isso de uma forma, né, bacana. E aí surgiu o que surgiu. Então isso é muito legal, né? Não é algo só para quem está lá no mestrado, nem quem está no doutorado, é também para quem está na graduação e que quer ser um profissional diferenciado. É exatamente isso. Tipo, só complementando, né? Esse trabalho do meu TCC, exatamente essa minha relação com a estatística, não era zero. Eu era uma administradora social, eu digo assim, porque eu não tinha nada de estatística muito básico que passou pelo Edson. E aí a Luciana veio incrementando com outros aspectos, com outro olhar, com outra visão. E hoje o que eu vivo numa consultoria é análise de dados. Hoje eu trabalho um projeto de LGPD, que é pura análise de dados. Então, o meu TCC foi exatamente abrir minha visão para uma outra gama. E isso não é só para desenvolver pesquisa, não, galera. É no mercado de trabalho. Analista de dados está sendo, assim, pedido igual... Meu Deus, a cura do câncer é igual a análise de dados. Estão pedindo, pelo amor de Deus. Porque pouca gente sabe fazer isso. É a expertise de poucos. Agora, né, puxando a sardinha para o lado do próximo trabalho, que a gente vai abrir espaço, eu costumo dizer que para você ser um bom pesquisador quantitativo, você precisa ser muito qualitativo. Porque você vai precisar explicar o que quer dizer aqueles números. E aí vem toda agora eu esqueci o termo. Eu não quero falar não é hermenêutica do direito, é outro, interpretativismo, né, do qualitativo. E aí você só consegue isso com muita leitura. Você vê aquelas retinhas e tal, aquela relação, tá aí, explica isso como? Aí você precisa de leitura, tá? Para poder explicar o que aquela estatística tá dizendo, interpretar os números. Então, meus parabéns, Edissa, Luciana, excelente trabalho. Quem quiser se aventurar aí pelo esse mundo quantitativo, tem aí o Edson para dar a base. O que eu ia falar, que eu não lembrei, Então, pessoal, não passem por passar pelo Edson, na disciplina do Edson. Estudem direitinho, façam a lista de exercícios que são muitas, enormes, mas o objetivo é fazer com que vocês fixem aquilo ali, entendam aquilo ali, isso vai facilitar muito a vida de vocês, quando vocês chegarem no TCC, chegarem numa empresa que precisar analisar uma planilha, o objetivo é esse, tá? E aí, vamos passar agora... Eita, Giovana, caprichou na maquiagem, né? Muito bem. Para o próximo trabalho, deixa eu ler aqui o título, Você Trabalhou na Pandemia. Quem tiver trabalhado, de graças a Deus, né? Reflexões de uma nova rotina de trabalho e relações interpessoais na pandemia da Covid-19. Aí temos Giovana, Ana Elizabeth, Ricardo, sob orientação da professora Paula e da professora Maeli. Gente, a palavra está com vocês. Boa sorte. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver o slide? Tá dando certo para ver? Tá escutando? Ah, tá. Acabei de ver. Tá sim. Dá para colocar a janela inteira, não? Tá no celular, é? Deu? Ah, agora ficou melhor. Tá. Era só uma tentativa de ver a carinha, mas faz parte. Tá, pronto. Boa noite, né, mais uma vez. Meu nome é Giovana, eu vim aqui apresentar o artigo com a temática, como o Olivan já falou, né? Você trabalha na pandemia, reflexões de uma nova rotina de trabalho e relações interpessoais na pandemia do Covid-19, né? O artigo foi feito também junto com o Adriano e a Elizabeth e a orientação da professora Maeli e da Márcia.
Começando, né, pela introdução, fazendo a contextualização, na China, em dezembro de 2019, né, como ficou bem claro isso, apareceu um novo coronavírus, e que foi uma autocontaminação, né, e logo se tornou pandêmico, em uma escala global. E por ser uma escala global, logo chegou no Brasil, em fevereiro de 2020, a gente teve um dos primeiros casos aí em São Paulo, e o que aconteceu, né, levou isso, o Brasil precisou adotar algumas medidas protetivas nesse sentido contra o vírus, e isso desde fevereiro de 2020, assim, né, só contextualizando que a nossa pesquisa, ela teve aí os dados retirados entre março até setembro de 2020, então a gente fala do primeiro ciclo do coronavírus, né. E com isso, né, Fortaleza foi um grande epicentro, a gente soube disso, né, a gente passou por isso, mais de 275 mil casos, e com isso veio o lockdown como uma forma de controlar isso, né, uma tentativa aí de diminuir essa contaminação. E aí, junto com as organizações, as empresas, né, precisaram se adaptar, né, fosse com home office, as mudanças de carga horária, né, revezamento de funcionários, demissões que ocorreram, como o professor já até falou, entre tantas outras. E isso a gente está falando sobre as empresas de não serviços essenciais, né? A gente tira aí os serviços essenciais que foram a parte dessas situações, né? E esses processos, né, precisaram ser adaptados, conduzidos ao mesmo tempo, né? Foi um momento aí de turbulação para as empresas, e o tempo precisou ser dedicado para isso, né? Para essas mudanças. E essas mudanças, elas se tornaram, né, visíveis também como a manutenção de regras e dinâmicas anteriores à pandemia, né? Então, tudo isso foi sendo mudado, adaptado para esse processo. E as adaptações, elas interferiram diretamente nas relações de trabalho. Atividades até virtuais, né? Que a gente tem Zoom, Google Meet, enfim, tantas outras, a gente utilizando hoje geraram uma cultura organizacional específica do momento presente, né? Do momento que a pandemia estava aí acontecendo. E esse novo tempo, né? Essa nova apreensão subjetiva do tempo, ela acabou sendo direcionada para o trabalho. A gente teve a revisão de literatura de alguns outros autores, mas nossos principais que a gente saiu conduzindo foi O Sentido do Trabalho com Antunes, O Poder Simbólico com Bourdieu e A Cultura Organizacional com Schein. Acho que é isso. O trabalho, né, O Sentido do Trabalho aí, Antunes, ele vai falar muito sobre o trabalho ser além de uma renda financeira, né, você trabalhar simplesmente é como se ele significasse o trabalho para quem de fato faz a atividade, né? Então, pode ser muito diferente, né? Um país pode ser diferente, uma condição socioeconômica pode ser diferente, enfim. O trabalho ele vai mudando para determinadas situações, né? Um poder simbólico, ele vem com ser definido um poder que é criado ali dentro, indiretamente, né? Acumulado, ele é até perpetuado, de certa maneira, por meio da comunicação, da troca simbólica existente. E o Bourdieu até fala sobre umas regras de jogo social, né? Ele cria toda uma teoria de um jogo aí que existe relacionando com o poder. E a cultura organizacional é o padrão de suposições, né? Que tem básicas aí demonstradas, inventadas, né? De certa maneira, descobertas, desenvolvidas dentro das organizações, e a empresa, né? Nesse momento, é a organização. O objetivo que a gente teve foi analisar a presença do poder simbólico das empresas para com os profissionais que trabalharam durante a Covid-19 de forma remota, e alguns objetivos específicos que nos orientaram foi o poder simbólico no trabalho dos profissionais, as formas como o poder simbólico se apresentaram nesse período, como a cultura organizacional, né, se relacionou com o poder simbólico, e as diferenças e similaridades do exercício do poder simbólico antes e durante a pandemia, né? A metodologia, a gente teve uma abordagem qualitativa, fizemos uma pesquisa hemerográfica com materiais de circulação geral, né, principalmente com a coleta de dados entre março até agosto de 2020 pelos jornais O Povo e Diário do Nordeste, todas por meio virtual. Com isso, a gente fez uma entrevista uma entrevista semi-estruturada com a realização do roteiro nas temáticas, né, que a gente tinha estudado anteriormente, que era trabalho, poder simbólico e cultura organizacional. Fizemos todas por vídeo chamado, gravadas, né, permitidas pelos entrevistados, para que a gente pudesse depois fazer toda a transcrição e aí fazer o confronto, né, das entrevistas com a revisão teórica, que essa foi o foco, né.
a nossa amostragem foi de 3 entrevistados, todos da cidade de Fortaleza. A nossa faixa etária ficou de 20 a 70 anos, mas a gente teve uma predominância aí dos 20 aos 30 anos, que é com a média de 5 participantes nessa faixa etária. E aí a gente foi tanto do público ao privado, né? E aí a gente chegou a alguns resultados. Nos resultados, a gente concluiu alguns pontos, que aí a gente vai conversando com as falas dos entrevistados, né? A primeira, a reestruturação das rotinas, né? A reconstrução da rotina foi um ponto que foi falado, né? Das entrevistas, eles colocaram muito claro isso. E o lado profissional, assim, para muitos, ele já estava muito bem estruturado, né? Você sair de casa e ter um horário para trabalhar, você se deslocar, né? Ter todo esse processo de dividir onde é que está o trabalho, onde é que está a casa. E com a necessidade da aderência, né? Quase que forçada do home office, os entrevistados eles precisaram ter uma mudança muito significativa nesse espaço, né? E aí, o entrevistado 4, ele até fala, né? Trabalhar em home office, às vezes, existe um pouco mais de você. É uma dança das cadeiras, né? Como eu falei, porque às vezes você acaba meio que duplicando as suas atividades, os seus horários e tudo que você vai fazer, né? Essa reestruturação, essa divisão de espaços foi uma coisa que foi relatada por eles. A falta de aparatos tecnológicos. Uma vez que o trabalho, né, se torna sua casa e casa o seu trabalho, muitas vezes os espaços meio que eles vão criando, saindo do que era proposto, né? E no momento eles trabalhavam dentro de um espaço com todo o aparato necessário e bruscamente isso muda, né? Se fosse dependendo da sua profissão, né? A profissão que precisasse de um computador, você tinha um computador ali, assim você chegava num trabalho muito bem estruturado para isso, né? E o entrevistado 9 e o 4 confirmam isso, né? O entrevistado 9 fala que, né? Porque não é só continuar a trabalhar, precisa continuar entregando resultados, né? É uma nova forma de trabalho. É tanto que eu não tinha um aparato tecnológico. Eu tinha o meu computador, mas eu não tinha fone com microfone, não tinha webcam e não sei o quê. E a gente não podia sair de casa como eu faço para comprar isso, né? A gente está aí dizendo que um profissional ele precisava de todos esses aparatos e ele só tinha o computador que era dele, né? Não fazia parte do profissional dele. E o entrevistado 4 que fala, né? O período foi bem difícil também, porque o meu pai também ficou de home office, minha irmã também ficou de home office, minha mãe também ficou de home office, então eram 4 pessoas e a gente só tinha um computador. Eu tive que comprar outro notebook para fazer uma separação de 2 a 2 para cada um, né? Então eram 4 pessoas dentro de uma mesma família que não tiveram esse aparato tecnológico, mas que precisavam continuar entregando resultados nesse formato. Um espaço físico apropriado, além de necessidade de equipar todo o ambiente domiciliar, percebeu-se uma busca necessária para dividir os espaços, né? O sair de casa, muitas vezes, separava o profissional e o pessoal, né? Ir até o trabalho, né? Ter aquele local. Então, um espaço físico apropriado, além de equipar, né? Mas que ele fosse exclusivo do trabalho, né? E o entrevistado 13 até fala, né? Por conta da pandemia, tivemos que nos reestruturar. Lá na sala, eu tive que comprar uma mesa para o meu marido, para ele ter as reuniões dele. Eu tive que comprar cadeiras de escritório para colocar nos quartos dos filhos, né? Então, muitas vezes percebeu-se que foi necessário criar reformas, né? Ou compras mesmo que o profissional aí precisou assumir para criar essa limitação entre casa e trabalho, né? A separação de rotinas, por um lado, a maioria das pessoas, né? A definição de trabalho, ela expandiu, ela deixou de ser simplesmente aquela atividade que era lhe paga, mas todas as atividades que ela exerce, né? Sendo remuneradas ou não, tornou-se e assumiu o trabalho para alguns dos entrevistados, né? Desde, sei lá, vamos dizer que cuidar da casa, arrumar uma cama, cuidar dos filhos, para muita gente, muitas vezes isso não se tornava um trabalho, e aí dentro da pandemia tem que equilibrar tudo, vamos dizer assim, as pessoas expandiram o que é trabalho para elas, né? O entrevistado 5 fala, né, quando alguma coisa está pegando fogo, acho que o trabalho é assim, né, o que está pegando fogo agora? Se o trabalho está pegando fogo, eu vou para o trabalho, se a casa está pegando fogo, ele vai para casa, né? Então, essa separação de rotinas foi algo que, por a entrega de resultados, enfim, acabou que na fala dos entrevistados ficou realmente muito presente. A cultura organizacional, algumas organizações e empresas mantiveram seus horários, seu fardamento, suas normas,
não operaram ou talvez não se adaptaram à fase do home office, realmente mantiveram. A entrevistada 11 até fala, né, como era esse processo de poder começar a trabalhar todos os dias em formato home office, né? Sempre com a câmera ligada, aí você está vendo que eu entrei no e-mail da empresa. Então, a gente faz o background para padronizar tudo, para que o nosso cliente tivesse a sensação que a gente estivesse lá, dentro da empresa. E óbvio que eles sabiam que não estariam lá, né? E para ter essa sensação de profissionalismo. Eu não estou agora mais com ele, mas eu uso o blazer, e é como se eu estivesse lá. Então, alguns pontos da cultura organizacional independente mantiveram-se, né, ainda assim, nesse período de home office. A falta de interação, as conversas espontâneas, né, que muitas vezes existiam no corredor, existiam nos mais variados ambientes mesmo, em formato home office, elas foram quase que anuladas, né, dificilmente, por mais que a gente tivesse mecanismos, né, sistemas de interação interpessoal nesse momento, como se fosse um WhatsApp, como se fosse um Zoom, Google Meet, mas o contato físico ele ainda era um déficit ainda para algumas profissões, né? O entrevistado 13 ele relatava isso, né? Mas na aula é muito diferente, a diferença entre a interação do aluno e professor. Existem alunos que não ligam a câmera, alunos que não participam, então o professor fica aqui falando sem conseguir ter o olho no olho para ver a carinha de dúvida, aquela carinha do que a professora está falando. Então, isso é uma das minhas maiores dificuldades em relação à questão do home office. Então, você percebe que a falta de interação, né, para algumas profissões, ela foi muito um déficit, porque ele precisava daquilo, ele estava sendo cobrado por aquilo, as empresas, né, estavam contratando aquele profissional para isso, e essa dificuldade de fazer o trabalho bem feito era uma questão que, independente disso, ela precisava entregar. E o aumento de demanda. Isso, claro que a gente entende que não são todas as profissões que conseguem entrar nisso, porque depende, né? Tem aquelas profissões que são muito mais operacionais, são aquelas profissões que precisam estar em campo, mas as pessoas que conseguiram levar o home office para dentro de casa relataram esse aumento de demanda, né? O entrevistado 5, ele fala, né? Triplicou com certeza. Acho que mais que duplicou, tá mais para triplicar com certeza. E a entrevistada 12 também confirma bastante, muito, porque aparecem novas situações, e essas novas situações precisaram aí entrar nesse aparato, né? A conclusão, assim, né, a gente entende que a nova modalidade, ela necessitou de uma adaptação, de uma criatividade por parte dos funcionários para eles continuarem podendo entregar o que as empresas esperavam, né? Porque muito mais do que entregar o serviço, elas precisavam entregar o serviço com a criatividade que o home office estava pedindo para cada uma delas. Os empregados eles precisaram equilibrar suas relações familiares e sociais pela sua junção, a casa deixou de ser casa, o trabalho deixou de ser casa, e tudo virou uma coisa só. Então, as pessoas que estavam ali com relação à família, né, precisaram se adaptar e entender o que são essas relações e como são essas relações, também como o trabalho, a parte emocional e física do colaborador nesse momento, né. E além do trabalho remoto, né, de estar dentro de casa e fora do ambiente de trabalho, precisou-se algumas modificações. Redescobrir uma nova rotina de trabalho, porque tudo foi alterado, os novos hábitos que precisaram ser criados dentro da pandemia para dar suporte, entender como as coisas funcionam e até mesmo como elas mentalmente conseguem equilibrar tudo. Adequar os ambientes domiciliares, porque ele precisou sentir a necessidade de dividir as coisas, dividir onde é horário de trabalho, o momento de trabalho e onde não é. Utilizar novas tecnologias, porque a pandemia trouxe isso. Precisou-se muito da tecnologia e pessoas que talvez não tivessem esse acesso a toda a tecnologia. O ressignificar as relações interpessoais e o adquirir equipamentos necessários para o seu ofício, que aí os trabalhadores conseguiram adentrar muito mais nisso, né? E aí a gente entende que, apesar de vantajoso em alguns aspectos para um dos lados, seja a empresa ou os empregados, o home office ele alterou significativamente a estrutura das organizações, né? Reduzindo aí a influência da cultura organizacional, que por mais que elas tentassem manter de alguma maneira, houve a redução dessa cultura organizacional, principalmente pela fala aí dos entrevistados sobre os funcionários, né? E seja ele da esfera pública e privada, né? A gente está aí incluindo os dois âmbitos, né? E o aumento do poder simbólico que indiretamente ele foi atingindo em muitos pontos, né?
em continuar entregando o seu trabalho, independente da situação que você estava em casa, né? A intenção de simplesmente, indiretamente, esse poder simbólico aí sendo concluído e meio que diluído dentro desse trabalho de cada um. As referências, entregando as referências que foram utilizadas, e eu acredito que seja isso. Obrigada pela atenção. Parabéns, parabéns, Giovana. Eu queria passar a palavra para os outros autores, né? A Elizabeth, o Adriano, se quiserem tecer comentários. Não, isso mesmo, professor. Boa noite. Como a Giovana falou, a gente percebeu muito que, às vezes, as pessoas acabavam meio que perdendo a noção do ambiente do trabalho. Então, se tornava uma coisa bem diferente, uma situação bem diferente da que as pessoas viviam normalmente. Em compensação, acho que a cobrança foi maior do que era antes, quando você estava lá dentro da empresa, porque o patrão não sabe o que está fazendo, né? Ele espera que você entregue o seu trabalho no final do expediente, mas ele não tem ideia do que está acontecendo lá na sua casa. Então, é mais cobrança, mais ligação, mais chamada, e modificou bastante a relação do trabalho em si. Oi, gente, boa noite. E para complementar um pouco mais isso que o Adriano falou, a gente percebeu que, além de ter essa cobrança toda em cima das pessoas, as empresas não deram nenhum meio para ajudar essas pessoas nos trabalhos, porque, como a gente viu, muita gente teve que comprar uma cadeira mais confortável, teve que arranjar fone de ouvido, microfone, computador, enfim, todo um aparato que muita gente às vezes não tem em casa, porque não tem como comprar, ou estragou, alguma coisa do tipo. E isso é uma coisa que também pesava bastante. E aí, teachers? Parabéns aí a Paula e a Maeli pela dupla, né? Que parece não, deu muito certo. Vocês conseguiram segurar três iniciações científicas, um projeto inteiro, é muito raro isso na administração. É verdade, foi uma experiência muito boa, né? Surpreendente. E assim, eu estava um pouco preocupada no início, de Paula, será que a gente consegue um aluno de iniciação científica? A gente conseguiu 3, eu digo, vai na Jesus, vamos lá, né? E assim, foi uma experiência muito interessante. Os 3 são extremamente dedicados e a gente conseguiu elevar assim, o nível da discussão, né, a um excelente nível, na minha percepção. E fazer pesquisa qualitativa, eu não posso nem falar sobre isso, né, porque é a minha preferência, então eu sou suspeita para falar a respeito. E na época que a gente propôs, né, o projeto, era uma época que a gente estava muito incomodada com a condução das coisas, ainda era muito incerto o mundo do trabalho, muita coisa mudando, e muita gente ao nosso redor reverberando aí a dificuldade de se adaptar a esse novo modelo. E os meninos seguraram aí a onda de tocar esse projeto, né? Então, assim, realmente fruto das mãos deles, né? Literalmente, cada entrevista feita, cada transcrição, construção de roteiro. Então, eu e a Paula ficamos numa posição de condução, que é a posição correta, mas que às vezes a gente não consegue ficar só na condução, né? Às vezes a gente tem que entrar mesmo e botar a mão na massa. E com esses 3 aí a gente ficou super tranquila. A gente só dizia, vai, né? Não está saindo, vai sair. Continua fazendo que vai sair, né? E saiu esse trabalho aí super legal, né? Então, gostei muito, tanto da condução quanto do resultado. E
Essa aí é a nossa produção fruto da iniciação científica. Eu acho que teve uma coisa muito legal tiveram muitas coisas. Eu acho que a gente trabalhou e funcionou muito bem como equipe. Estava todo mundo se apoiando o tempo inteiro, todo mundo sabia qual era o processo de pesquisa que estava, não tinha ninguém perdido, então ficava simples da Elizabeth, construir o que a Giovana começou e o que o Adriano, de repente, deu outra contribuição, e eu e a Maeli ali também. E eu acho que teve um desafio que eu achava, não por não acreditar que eles não conseguiriam, mas porque é um processo difícil dentro de pesquisa qualitativa, identificar as categorias a partir do que nós vamos analisar, qual é a nossa fonte de informação. Num primeiro momento, a gente fez a sistematização dos jornais, de como que eram as matérias, vendo quais eram os dados que existiam, que a gente poderia trabalhar, identificar a categoria trabalho, qual era o poder simbólico que estava ali naquelas matérias, e como era a cultura organizacional, que era que a gente podia ver. Então, teve realmente um olhar teórico dentro desse processo, e que os meninos conseguiram identificar. Tanto é que conseguiram sistematizar muito bem. A gente conseguiu fazer o roteiro da entrevista a partir dessas matérias, com contribuição. Quem elaborou foram os três, eu e a Maeli, a gente reordenou, reestruturou, mas a elaboração foi a partir da sistematização das matérias. Eu nem sei se eles perceberam que foi assim o processo, porque quando os alunos estão fazendo, eles estão meio que obedecendo o que a gente está dizendo para fazer, mas eles fizeram muito bem isso, a gente só orientou ali, reorganizou, né? E a parte de análise das entrevistas também foi muito feito por eles, dentro das transcrições, debatido, enfim. Eu considero que essa foi uma experiência excelente, né? Acho que eu e a Maeli, a gente estava, vamos conseguir será que a gente, depois, quando conseguimos 3, será que a gente dá conta de 3 alunos? Como é que vai fazer para não dispersar nesse momento online, que já era difícil manter os alunos em sala de aula, imagine aí o desafio da iniciação científica. Enfim, mas eu só tenho a agradecer, e aqui eu quero agradecer a todos aqui publicamente, a todo mundo, aos meninos que foram incríveis, a Maeli, que foi uma orientadora excelente, junto, assim, dessa equipe. Correr atrás dos entrevistados foi outra aventura, porque foram 13 entrevistados para uma pesquisa de iniciação científica, com um roteiro de pesquisa que tinha um pouco mais de 10 questões, 15 questões. Então, eu acho que, de fato, foi um trabalho muito legal de fazer. Foi muito divertido. Bem, eu me diverti, né? Espero que todo mundo tenha se divertido. É isso. Obrigada, gente. Adriano, você pediu a fala, se você já falar respondendo a pergunta do Flávio, já ajuda. Não, de forma quantitativa, não, a gente não fez, mas é uma boa sugestão aí para uma próxima pesquisa. Eu ia falar do que a Paula tinha comentado, da gente ter continuado mesmo com a mudança, né, para o home office também, porque enquanto a gente estava fazendo o artigo, a gente também estava passando por algumas das situações que os entrevistados passavam. Questão de distância, de falta de equipamento, inclusive até para as aulas. Eu acho que vocês, professores, devem saber mais do que a gente o quanto se tornou difícil, porque muitas vezes o aluno não tem câmera, não tem um equipamento, não tem internet, e acaba dispersando mesmo. Então, enquanto a gente foi fazendo o artigo, a gente também foi aprendendo a lidar com isso e contribuiu de certa forma. Eu vou complementar aqui só a questão do Flávio, pode ser, ou alguém quer, daqui da percepção, a percepção das empresas, a gente não estava muito avaliando a percepção das empresas e mais dos trabalhadores, mas como é que foi a percepção desses trabalhadores? Alguém quer falar? Vocês falam? Então, foi muito aquilo que a Giovana falou.
a gente percebeu que as pessoas estavam a passar, algumas delas por causa da classe social delas, algumas estavam realmente a passar por algumas dificuldades, porque não tinham computador, tinha muita gente em casa que também precisava do equipamento e só tinha um para 300 pessoas, ou então, e teve que chegar lá e comprar outro. Além de comprar outros, teve que comprar um monte de material. Enquanto isso, também houveram pessoas com uma de classe social um pouquinho mais alta que conseguiu arranjar as coisas delas e se manter num nível bom. Tinha pessoas que viviam sozinhas, então não tinham metade dos problemas e equilibravam as coisas do jeito delas em casa. A gente viu, tipo assim, a maior dificuldade para o pessoal que estava mais tranquilo. Foi muito desse jeito. Eu acho que tem um aspecto, só complementando aqui, Flávio, assim, que a Giovana falou bastante na apresentação dela, que é a mudança da cultura organizacional dentro do ponto de vista de quem está trabalhando, né? Então, esses trabalhadores, eles mudaram a forma, a cultura organizacional toda se alterou, a forma, o acesso tanto aos recursos tecnológicos, quanto à estrutura física e as próprias demandas que eram apresentadas e é aqui que entra o que nós falamos como poder simbólico, que é a demanda de trabalho, ela aumenta não só pelas tarefas de casa, mas por ter que passar esse resultado constantemente, todos os dias, ter que estar dando feedback para os colegas de trabalho que vão fazer as outras etapas do trabalho, ou para os seus chefes. Então, isso apareceu bastante nas entrevistas, essa forma negativa, e que, por si só, como uma parte de mudança de cultura organizacional, já gera uma sobrecarga. E aí, a perceber o trabalho doméstico como um trabalho, né? A gente não fez muita discussão do trabalho doméstico porque não deu tempo mesmo, mas assim, de perceber que o trabalho doméstico ficou mais visível como um trabalho, em vez de ser simplesmente um cuidado da casa, né? Então, ficaram dois focos, que é o que a Giovana falou da rotinização. Quando ela trouxe a ideia de rotinização, é isso. A rotina, quando você sai da casa, a casa fica fechada, você só volta para ela, então você acha que aquilo ali é cuidar da casa. Essa é a expressão que a gente usa. Mas esse cuidar é um trabalho, e isso ficou mais perceptível durante a pandemia. Exatamente. Bom, então vamos complementar, Maria? Só complementar bem rapidinho. Essa quebra das fronteiras, né? O que é realmente do trabalho, o que é realmente de casa, né? E só lembrando também que o perfil dos entrevistados foi bem heterogêneo. Então, tivemos pessoas do âmbito público participando da entrevista, do âmbito privado, né, com pós-graduação, sem graduação. Então, tivemos aí diversos perfis. Bom, gente, é isso, né? Todo mundo tem história para contar dos home offices. Eu vou contar uma minha, né? Estava dando aula, faltando 20 minutos para terminar a aula, e a minha filha me chama, eu digo, filha, espera só um minutinho, papai já está terminando. Terminei a aula, fui perguntar o que é, estávamos só eu e ela em casa, ela responde, era para me limpar, mas eu já me limpei, né? Então, ela aprendeu a limpar a bunda na pandemia. São os desafios aos quais nós somos apresentados, né? Ter que desenvolver novas habilidades, isso aí. Pois vamos ao anúncio do melhor trabalho. Vamos lá, gente. Gente, irmos dormir, descansar. Vou compartilhar minha tela. Que rufem os tambores. E o melhor trabalho é o efeito do Mindfulness na resposta dos consumidores em relação ao tempo de espera. Olha aí, Luciana, parabéns. Tá? Neuza, Hernando e Malena. Aí, vocês vão receber também um prêmio extraordinário, um Vale Cultura no valor de R$100. Hoje a gente teve uma discussão acalorada no grupo, como fazer isso, né? Eu digo, eu não quero saber, eu não vou me meter nisso. Eu entrego e o pessoal que se vira para dividir.
Aí os alunos, né, conversam entre si, de repente dá para comprar 3 livros, R$30, 30 e poucos reais, você consegue comprar um livro. E na próxima semana eu digo como é que vai ser a entrega. Mas o mais importante é que esse valor é simbólico. O esforço foi uma nota elevadíssima, a nota da avaliação foi perto de 10, viu? Para ficar registrado aqui na gravação. Parabéns a você, ao professor Crisóstomo, aos 3 alunos que se empenharam. E é isso, né? Espero que nos próximos programas aí, hoje foram 2 trabalhos oriundos um de TCC, um de iniciação científica, mas que isso estimula os alunos a participarem aí dos próximos projetos, desenvolver pesquisa. Pessoal, o aluno que participa dos projetos de monitoria e iniciação são os alunos que são diferenciados, não tem jeito. São os alunos que se tornam mais diferenciados, porque eles não se conformam somente com a rotina de sala de aula. Esse é o motivo. Eles fazem aquele algo a mais. E eles acabam se desenvolvendo um pouco mais, aprendem a pesquisar, fazem pesquisa por si só, né? E amanhã, vamos lá, a partir de amanhã, 9 horas da manhã, 9 horas, 8 horas, teremos uma palestra também nessa linha aí, qualitativa, né, sobre práticas do organizar à luz da perspectiva histórica. Bem legal, pessoal, um assunto bem legal, vocês vão gostar, ok? Boa noite, muito obrigado aí pela presença de todos, pelas apresentações.